Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, meu Tudo bem, meu Marquinhos? Gente, estamos aqui mais uma vez no Visão Pode Crer para trazer a continuidade do assunto fé, que da outra vez, né, irmão Marcos? A outra vez faltou tempo. Faltou tempo, não é isso? Mas nós vamos dar continuidade em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, né? Muito bem, então vamos iniciar de uma forma diferenciada hoje, tá? Nós estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez com o nosso irmão Marcos. Quero dizer para você que é um prazer tê-lo aqui novamente, né? Sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela sua família, sou grato a Deus pela sua vinda a este ambiente familiar que é a minha casa, mas que foi cedido também para glorificar o nome de Jesus, é claro, né, meu irmão? Nosso culto ele começa dentro do nosso lar, né, assim? E eu encontrei esse meio para dar o meu culto, prestar o meu culto de adoração ao Senhor, fazendo aqui, é claro, este momento neste canal maravilhoso. Eu quero iniciar aqui lendo a abertura que este programa, este momento, este canal, ele nos promove. Está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 19, da seguinte maneira: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Vou repetir porque tem muito sentido, né? O título que foi dado para este canal, né? Visão Pode Crer. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha que maravilha, né? Irmão Marcos, eu disse para você que é um prazer você estar aqui, mas eu quero dizer para você que será um prazer maior ainda ver você dando continuidade ao assunto que nós abordamos da última vez. E o assunto que nós abordamos da última vez, como você vê o título do nosso canal, Visão Pode Crer, trata-se de pessoas que são visionárias, não em verbas, não em condições, em requisitos valorosos de material, mas em coisas específicas, especiais, que dizem respeito à fé, que nos enriquece o espírito, que nos trazem para perto de Deus. E eu gostaria de pedir para que você desse continuidade, é claro, trazendo um assunto que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se você puder abrir, dê continuidade, que aí você vai estar sabendo sobre o que estamos falando aqui nessa tarde. Quero dizer para você, seja bem-vindo aí no nosso canal, você que pode estar nos acompanhando. Teremos aí cerca de uma horinha de relógio para trazermos algo de edificante à sua vida, e dizer também para você que nós temos o imenso prazer de dividir com você um pouco da nossa grata e expressa fé. Queremos atribuir a você o nosso carinho, dedicar toda a nossa atenção para você também, pedir que você possa deixar o seu joinha aí, se puder nos seguir, siga-nos, para que neste canal possamos expandir para mais pessoas e assim alcançar diversas pessoas, trazendo a cientificação também para a vida delas. Seja sempre bem-vindo, este é o nosso canal Visão Pode Crer. Muito bem, irmão Marquinhos, pode fazer a leitura. Bom, Pai Senhor, a todos que estão assistindo, primeiramente, antes só agradecer, irmão Carlos. Eu que agradeço por ter pelo convite, por estar aqui mais uma vez no Visão Pode Crer, poder tentar encerrar esse assunto, porque é um assunto extenso que, se a gente for ver, passamos horas e horas e a gente não cansa. E a pedido do irmão, como o senhor pediu, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele mesmo é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Você mesmo acaba de ler aí uma carta que foi escrita aos Hebreus, né? O seu escritor, nós não temos aí uma diretriz de forma direta, apesar que muitos leitores da Bíblia Sagrada eles atribuem a Paulo, né? E nós bem sabemos que
trata-se de um assunto muito delicado, né? Nesse capítulo de número 11, quando diz respeito à fé, né? É necessário verdadeiramente que aqueles que se aproximam de Deus creiam, né? Sim. Que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E o assunto aqui é buscar. Marquinhos, o que é buscar para você? Bom, buscar, no sentido, vamos assim dizer, no sentido geral, buscar é ir atrás, ou procurar algo na qual eu necessito no exato momento que eu procuro. Buscar para mim seria isso, no sentido geral. Eu buscar uma saída, por exemplo, nesse contexto, eu estou preso em alguma situação. E naquele momento, nesse contexto, nesse instante, eu preciso buscar, procurar uma solução para eu sair. Procurar a chave desse problema. Procurar algo que necessito naquele momento. Muito bem. Você pode trazer alguma referência bíblica, alguma história de alguém que buscou de Deus e alcançou? O que não falta na Bíblia, acho que é exemplo de diversas maneiras, inclusive um exemplo que me veio à cabeça é Davi. Davi que sempre buscava a Deus, inclusive uma passagem que não é tão conhecida assim, mas eu gosto de sempre lembrar ela. Foi quando, no período quando Davi era rei, segundo Samuel, que houve um ataque contra Israel perto do reino de Israel. E Davi, ele sempre tinha um costume que acredito que todos nós cristãos, todos nós que servimos a Deus, temos que ter, que é buscar a Deus, buscar o que Deus tem a dizer sobre determinada coisa. O que Davi sempre fazia, e nesse caso Deus aconselhou: Davi, vai, porque você terá a vitória, estou contigo. Davi foi e prevaleceu sobre o inimigo. Só que depois chega um mensageiro falando que há um ataque no reino de Israel dessa vez. E Davi, ele mais uma vez vai consultar a Deus sobre isso, vai buscar a Deus sobre isso, e Deus dessa vez fala: não, senta-te à sombra desta árvore, e quando você vê um rajar das folhas, aí você terá o sinal que pode lutar. E dito e feito, Davi seguiu e prevaleceu. Então, um exemplo em si bíblico, acredito que Davi, que na maioria das suas vezes, ele mesmo depois de ter pecado, ele continuou buscando a Deus, como a Bíblia mesmo diz, ele é segundo o coração de Deus. Muito bem, louvado seja Deus pela sua vida. Isso aí é para que nós, que estamos agora nessa nova geração, esse canal ele é um canal diretamente para essa nova geração, que encontra muitas das vezes as impossibilidades de dar continuidade em toda a sua vida e percurso cristão. E é necessário que nós venhamos compreender até mesmo através da sua vida, irmão Marcos, que é possível sim, né, termos uma busca diária e vitórias mediante as dificuldades, mediante as diversas situações que surgem sempre com o intuito de impedimento, né, muitas das vezes, na vida cristã. E é importante que nós venhamos entender, né, por que eu pergunto para você se tem alguma referência bíblica, porque é pela Bíblia Sagrada que nós encontramos as respostas, muitas das vezes, para as situações em que vivemos, não é verdade? E foi bem colocado aquilo que você fala a respeito de Davi, quando ele se encontra nessa situação, e ele mesmo assim busca a Deus, até mesmo depois que pecou, não se esquecendo que, mesmo sendo um pecador como nós somos hoje, né, não esqueçamos que buscar a Deus é necessário, não é verdade? Muito bem, eu quero aqui que você possa estar abrindo a sua Bíblia em Provérbios, de número capítulo 8, versículo 17, verso 17. Provérbios, que é um dos livros que eu considero poéticos, por ter sido escrito por um grande homem, Salomão, não é isso? Que você possa estar lendo capítulo 8, versículo de número 17. Vamos ouvir aí e ver aquilo que Deus tem para falar. Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz assim: eu amo aos que me amam, e me acharão os que madrugando me buscam. Muito bem, eu separei este versículo de forma especial, porque é muito interessante quando, neste momento aí, o escritor Salomão, ele escreve: eu amo os que me amam. Em algumas outras Bíblias está escrito: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão.
é interessante porque o próprio escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele autodeclara: eu amo os que me amam. Ali o Espírito de Deus estava manifesto na vida dele, não é isso, irmão Marcos? E ele estava dizendo para nós, nos dias de hoje, assim como também nos tempos em que foi escrito, que Deus, ele continua, ele amava e ama os que amam a ele. E ele dá um detalhe: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Por isso estamos ainda falando sobre o assunto buscar. É muito importante termos fé. Sim, é muito importante. Mas é possível que a fé, ela tenha um mover, ela tenha um resultado sem busca? Bom, a fé, acredito, sem busca, como nós falamos até na última live, no último vídeo, uma fé sem obras é morta. Uma fé sem busca, ela acaba resultando numa fé morta. Por quê? Como nós lemos aqui, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem ter fé. Por quê? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para eu ter essa fé, eu preciso, obviamente, acreditar em algo. E eu tentar manter essa fé sem buscar aquilo, independente se ser cristianismo ou não, se qualquer outra religião ou não, para eu manter uma fé naquilo, eu tenho que manter essa fé viva, eu tenho que manter uma chama viva, uma chama acesa. Por exemplo, uma analogia um pouco diferente, mas que eu vou tentar colocar nesse encaixe aqui. Uma fogueira. Eu não sei se o irmão já fez uma fogueira. Sim, já fiz. Já fez uma fogueira? Então eu acredito que vai ser mais fácil explicar para o Senhor. Quando a gente está prestes para montar uma fogueira, juntamos nesse caso, o combustão, que pode ser carvão, pode ser lenha, pode ser palha, algo que possa queimar. Nós juntamos a faísca e juntamos algo para manter. Com isso, nós temos o quê? Algo que mantém a chama acesa e algo que vai protegendo a chama, certo? Aquecendo. Então, vai aquecendo a chama. Se nós deixarmos a chama sem reabastecer ela, uma hora ela vai apagar, certo? Sim. Se nós continuarmos abastecendo ela vai continuar pegando fogo. A probabilidade é de que ela vai dar continuidade no fogo aceso. Exatamente. Com isso, eu trago para a fé. Se a gente ter a fé e não continuar reabastecendo ela, uma hora ela apaga. Sim. Não tem como eu acreditar em algo e não fizer algo por aquilo que eu acredito, porque senão aquilo acaba se esquecendo, vai se esvaindo, a minha fé vai morrendo naquilo que eu acreditava e no final aquilo não vai fazer mais sentido na minha vida. Então, a fé sem essa busca, ela acaba morrendo, ela acaba sendo morta, porque essa busca, juntamente com a fé, é o que reacende o fogo e é o que mantém a chama da fé viva nos nossos corações. Muito bem, louvado seja Deus. É isso aí, irmão Marcos. Eu entendo que quando o Senhor diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, Ele está dizendo o seguinte: não adianta também entendermos que somente de madrugada é que vamos encontrar o Senhor. Não. Ele está dizendo que Ele ama os que amam a Ele. Este amor não se trata de um amor de lábios. Tem um verso bíblico, um versículo bíblico que vai dizer que esse povo me exalta com os lábios, mas o coração está distante de mim, assim. Então não adianta buscar a Deus numa madrugada e estar com o coração distante. Um coração distante, para mim, trata-se de um coração sujo, um coração que não perdoa, um coração que não tem amor, que não tem de forma voluntária o prazer de buscar as coisas de Deus, de fazer as coisas para Deus. E isso trata-se de um amor, quando o Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ele está dizendo aqueles que se sacrificam de forma espontânea e que se dedicam ao extremo, ao máximo. É por isso que eu muito admiro, irmão Marcos, o versículo bíblico que vai dizer sobre os 2 maiores mandamentos.
que vai nos dizer da seguinte maneira, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, e depois ele vai e diz, e ao próximo como a si mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos que existem, e quando o ser humano, ele que busca a Deus, diz amar a Deus e procura de forma genuína, verdadeira a Deus, ele deve se autoexaminar para que dentro dele ele possa encontrar esta pessoa, essa perspectiva de vida, essa finalidade que é ser um ser humano capaz e com essas qualidades, não é isso? Que ama, que tem todo o coração voltado, que o que acontece nessa nova geração, irmão Marcos, é muito revoltante, porque muitos se autodeclaram, né, servos, filhos de Deus, servidores da obra de Deus, mas não abraçam, não acolhem, não são bons samaritanos, meu irmão. Antes, muitas das vezes, infelizmente, irmão Marcos, não estamos aqui para apontar neste canal, mas é uma verdade. Existem muitos que têm a mesma qualidade dos levitas explicados na parábola do Senhor Jesus que nós falamos aqui da outra vez. E existem muitas vidas que são comparadas também aos sacerdotes que foram também apresentados aqui, que nós trouxemos o assunto sobre o bom samaritano, sobre saber abraçar, porque a fé é isto, é andar em comunhão, em conectividade com todos esses atributos, não é isso? Então, nós vamos pular agora para um outro assunto muito interessante que diz respeito também à fé, que acompanha também a fé, e se trata da palavra entrega. Entrega. Então nós vamos estar lendo aqui para darmos continuidade aqui no assunto, não estender muito aqui no canal para termos o tempo determinado que queremos aproveitar. A palavra entrega, que será abordado aqui, nós vamos encontrar no livro dos Salmos, no seu verso de número 5, no capítulo 37. Capítulo de número 37, verso de número 5. Você pode estar lendo, irmão Marcos, por gentileza? Com certeza, Salmos 37, verso 5. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele, e ele mesmo o fará. Muito bem, entrega teu caminho ao Senhor. Aí pede para confiar, e ele mais o fará. Existe a entrega, e junto à entrega a confiança. Muito interessante, né, irmão Marquinhos? Olha que interessante, nós abordamos aqui esse assunto sobre entrega, gente, porque acabamos de falar aqui no assunto, buscar, para que venhamos entender qual é a verdadeira busca, como devemos buscar, mas também existe a entrega. E qual é a verdadeira entrega? Se você pode falar, trazendo algum texto bíblico, trazendo alguma referência, irmão Marquinhos, sobre entrega, tem alguma que você possa nos trazer? Bastante, talvez não tenha tantos, mas tem exemplos de entrega sim. Um exemplo que me veio à cabeça são os 120 discípulos que estavam dentro do templo no dia de Pentecostes. Bom, se nós formos ver a história, depois que Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou e ele subiu ao céu, mas não ficou só nisso. Ele teve encontros com os discípulos, ficou 40 dias aqui na terra. Depois disso, ele subiu. E os anjos falaram assim: por que estáis assim? O mesmo Jesus que viste subir, ele vai descer. Portanto, os discípulos naquela época tinham uma missão: ficar em Jerusalém, até que fosse revestido de poder. E aí, quando fomos ver, eu não vou lembrar exatamente a quantia exata que tinha nesse momento, que é Atos capítulo 1, mas em Atos capítulo 2 estavam reunidos 120 discípulos, estavam reunidos 120 pessoas numa casa, e que entregavam perto de Pentecostes, na qual, como diz a Bíblia, é muito conhecido da igreja, desceu veio um vento veemente primeiramente, depois vieram línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um dos que estavam reunidos. Então, acredito que houve um tempo de separação. Eles continuaram, permaneceram no mesmo lugar, permaneceram em Jerusalém, até que fossem revestidos, até que fossem batizados, fossem enchidos de poder. Com isso, uma entrega é algo constante,
é algo, um exemplo bíblico, de acordo com esse exemplo bíblico, é algo constante, é algo que eu venho mantendo. Isso seria uma entrega, não é uma busca só de uma vez, não é a procura de uma vez. É algo que eu necessito todos os dias e que eu vou entregar, eu vou dar tempo, eu vou dar algo que para mim pode parecer um pouco precioso por algo que para mim vai valer mais. Então, por exemplo, eu vou entregar do meu tempo para aquilo que para mim é mais precioso, a presença de Jesus. Então, eu posso ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas buscando a presença do Senhor, porque isso é uma entrega, algo constante. Louvado seja Deus, muito bem. É um assunto bem colocado, uma referência bíblica muito bem alinhada ao assunto entrega, sim, gostei muito. Eu estava também recordando de uma entrega que, em específico, foi feita, não uma coisa contínua, que no caso que você falou agora, trata-se de algo contínuo, permanente, que todos os dias devemos estar sempre preparados para entregar, sempre buscando o melhor para Deus, para entregarmos o melhor para Deus. Mas eu estava lembrando da parte bíblica quando Abraão teve que entregar o seu filho no Monte Moriá. O que você diz a respeito dessa passagem bíblica? Bom, é muito interessante, porque se a gente for ler Hebreus 11, vai comentar sobre isso, que Abraão ele tinha fé no seguinte sentido. Se nós formos ler Gênesis 21, vai parecer que Abraão ele ficou triste e ele ficou relutante em sacrificar seu único filho de sua mulher Sara. Para lembrar que Abraão teve 2 filhos, Ismael, o primogênito de Agar, e Isaac, o mais novo de Sara. E ele relutante com isso, mas mesmo assim ele entregou. Só que se a gente for ver em Hebreus 11, não vou lembrar exatamente o versículo, diz que pela fé Abraão creu que entregaria seu filho, mas Deus ressuscitaria ele de volta, porque ele era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. Então, com isso, esse exemplo é muito interessante, condiz com o assunto que nós temos aqui. Inclusive, Abraão, pai da fé de muitas pessoas, vem justamente com esse ponto. Ele creu, essa entrega aí, ele creu que algo voltaria para ele, o filho que seria a promessa. Louvado seja Deus, é isso mesmo, irmão Marquinhos. Por que eu estava lembrando sobre Abraão, quando ele entrega o seu filho ali no Monte Moriá? É muito interessante, é bom lembrarmos que quando ele vai subir aquele Monte Moriá, algumas pessoas ali, acho que 2 pessoas, se eu não me engano, acompanham ele. E no que acompanham ele ali com um certo animal, com uma lenha, com um cutelo em mãos, com a criança sobre aquele animal, a criança teve um momento de diálogo com ele, mas antes de haver esse diálogo entre eles, ele disse para aqueles homens da seguinte maneira: aguardem aqui, que logo eu volto. Sim. Logo voltamos, ele falou no plural, ele não, se você observar lá, está escrito no plural, voltamos, ele não falou que voltaria sozinho. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer com que, mesmo depois da morte do filho, ele traga o filho de volta. Sim. Ter essa fé no tempo de Abraão, para quem tem um pouco de entendimento sobre a história da época, vai entender que, foi algo fora do comum. Então, essa é a fé que Deus ele procura em nós, em nossas vidas. Uma fé que você não acredita porque está ali vendo, mas pelo impossível que não se vê, não é assim? Então é uma fé, é uma entrega verdadeira. Uma verdadeira entrega é uma fé no impossível, uma fé naquilo que não existe, mas que você sabe que Deus pode trazer à existência. Aqui nós podemos fazer aqui uma comparação de uma parede sem porta, e nós olharmos assim: eu estou aqui em meio a essa situação, a parede não tem porta, mas eu sirvo um Deus que pode abrir uma porta aí agora. Então, isso é fé e entrega. Quando você entrega verdadeiramente todos os dias essa fé diante de Deus, Deus ele age de uma forma profunda, gloriosa e muitas das vezes até imediata na vida de muitos, não é assim? Sim. Louvado seja Deus. Vamos dar um pulinho agora, vamos falar acerca de renúncia. Vamos abordar aqui um assunto ainda dentro do mesmo contexto, fé, que se trata do assunto elaborado aqui
no nosso canal Visão Pode Crer. Eu quero que você nesse momento possa nos acompanhar e entender. Deixe o seu joinha se você está entendendo. Se você puder dialogar, deixar sua pergunta sobre fé, sobre algo que acreditamos a nossa fé em Jesus Cristo, né? Nós professamos nossa fé em Jesus Cristo, somos evangélicos para a glória de Deus. Se você também é evangélico, do outro lado, se você tem algum credo religioso, não importa, estamos aqui para acrescentar a fé e dizer para você que as coisas que acompanham a fé, elas estão sendo elaboradas aqui nesse assunto e trazendo essa nova geração para poder, junto aqui neste lugar, podemos dividir com você um crescimento de fé na sua vida. E vamos falar agora sobre renúncia. Para isso, eu separei aqui um versículo muito conhecido, no capítulo de número 14, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 14, versículo de número 33. Vou pedir para que você possa estar lendo este versículo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito forte. Não pode ser meu discípulo. Por quê? Bom, aí eu posso usar um outro exemplo bíblico, que é um jovem rico. Se formos rapidamente um resuminho aqui, um resumo bem resumido literalmente. Se formos ver a história, a passagem, nós vemos que um jovem rico procura Jesus e fala assim: o que ele entrar, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele fala: cumprir os mandamentos. Jesus fala muito assim, por exemplo, muito simples: cumpre os mandamentos. Você tem que cumprir os mandamentos? Quais são os mandamentos? Aí, amarás de Deus sobre todas as coisas, toda a força, todo o entendimento. E ele fala todos os 10 mandamentos. E ele fala: tudo isso eu tenho feito e guardado no meu coração. Então só te falta uma coisa: vai a tudo que você tem, vende e divide, reparte com os pobres. Aí, se vamos ver, o jovem, ele vai embora cabisbaixo, vai embora com o semblante caído. Sobre isso aqui, renuncie tudo quanto tem, e aí pode ser meu discípulo. Porque aquele que não renuncia não pode ser meu discípulo. A mesma coisa quando Jesus ele disse assim: aqueles que amam mais a mulher, mais aos filhos, porque ele dizia: eu posso ter um discípulo, eu posso me despedir da minha família? Aí Jesus ele disse que não, que tem que ter separação, renuncia. Por quê? Uma renúncia, algo que separa. Se você não renunciar, se você não dividir isso, aquilo acaba apegando você acaba pegando aquilo e aquilo acaba te prendendo. Aquilo, querendo ou não, acaba te prendendo. Lembra que você fale para si mesmo: eu não vou, aquilo acaba te agarrando assim, não te deixa sair. Eu posso até usar uma analogia um pouco fora do contexto: pessoas um pouco viciadas ou pessoas viciadas. Ela pode ter tido uma experiência, dá uma tragada, eu vou usar isso aqui uma única vez e acabou, porque eu sei que eu nunca vou cair, e depois pode estar num estado muito pior, porque aquilo acaba agarrando ela. O vício ele acaba se agarrando a pessoa, e não só no sentido do vício em si, mas no sentido geral, tudo aquilo que a gente se agarra até demais, mesmo se for uma vida espiritual, tanto que a Bíblia mesmo diz: não seja demasiadamente santo. Quer ser demasiadamente santo? Não seja santo demais, porque até ser santo demais acaba te levando para fora do caminho, porque você acaba distorcendo outras coisas. Muito bem, louvado seja Deus. É importante que nós entendamos que o que está sendo abordado aqui não se trata de uma crítica de forma literal e direta, não. São assuntos abordados para que nós possamos ter compreensão de como a nossa fé, ela verdadeiramente, ela se enraiza e se faz presente, possibilitando as coisas desejáveis de nossos corações e muitas das vezes até pedidas diante de Deus, irmão Marcos. Elas se realizam, elas se concretizam, porque existe um versículo bíblico que vai dizer assim: pedis e pedis mal, pedis e não recebereis, porque pedis maus. O que muitas das vezes é incompreendido pelas pessoas são exatamente
o porquê que Deus muitas das vezes não age em algumas situações, e elas questionam: ah, meu Deus, eu faço assim, mas muitas das vezes elas não renunciam. E como que a fé ela vai ter um resultado se não tem renúncia? Não é verdade? Por isso esse versículo bíblico que Deus colocou em meu coração para ser abordado aqui nesse assunto, que diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é ser discípulo? Ser discípulo nada mais é do que ser realmente um seguidor de Cristo. Se não houver renúncia, como que eu sigo aquilo que Cristo ele representa? Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do Cristo, o Cristo representa milagre, o Cristo representa poder, unção, força, superação sobre o pecado, superação sobre o inferno, sobre a morte. Ou seja, quer ser um vencedor, quer ter uma fé viva, eficaz, renuncie. Muitas das vezes você quer até dizer, mas não renuncia. Então, por isso foi abordado esse assunto aqui, irmão Marcos, sobre renúncia. Para darmos continuidade ainda sobre renúncia, vamos ler aí uma carta pequena, mas muito conhecida, em Tito, no capítulo de número 2, versículo 12, irmão Marcos, se puder fazer a leitura aí, por gentileza, eu agradeço. Tito, capítulo de número 2, versículo 12, se você tiver disponível, pode ler. Tito 2, versículo 12 diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Pode repetir, por gentileza? Sim, Senhor. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Muito bem. Louvado seja Deus. Que maravilha de palavras sobre renúncia. Que maravilha de palavras sobre renúncia. Capítulo 2, versículo de número 12, Tito, escrevendo essa epístola, ele deixa bem claro, neste versículo de número 12, que ensinando-nos, ou seja, a vida de renúncia é um aprendizado. E ele ensina dizendo da seguinte maneira, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas. O que é impiedade, irmão? Impiedade vamos classificar assim, vamos categorizar assim, práticas não só mundanas, práticas ilícitas, práticas imorais. Se a gente for ver o que é moral, eu saber o que é certo e fazer o certo. Então, imoral é saber o que é certo e fazer o errado. Então, vamos colocar assim, como imoralidades, algo que a gente sabe que é mal. Muito bem. Tratando-se sobre essa renúncia à impiedade, essa renúncia, ela, é claro, diz respeito quando você não tem piedade. Impiedade trata-se de uma pessoa ímpia declarada. Sim. Aquela pessoa que não tem realmente vínculo com as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que os que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. Isso é impiedade. Isso é impiedade. Os Salmos de número 1 me diz da seguinte maneira: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecado e não se assenta na roda do escarnecedor. Olha só, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio, do homem que comete impiedade, são conselhos que te tornam piores pessoas possíveis. Sim. Né? Te tornam pessoas distantes totalmente de Deus, distantes totalmente daquilo que te pode favorecer para com Deus. Então, a impiedade, ela não deve existir de forma alguma em nossas vidas. Ela tem que ser renunciada. Por isso trazemos esse assunto aqui sobre renúncia. E mais ainda, no mesmo versículo que nós lemos, trata-se sobre renúncia às concupiscências. O que é concupiscência? São desejos carnais, não é isso, irmão Marcos? São desejos que muitas vezes
tem tomado conta dessa nova geração, assim também como na geração da minha época. Eu, me autodeclaro jovem, mas um jovem senhor, de 40 e alguns anos, e estamos aqui entendendo que tanto a impiedade como as concupiscências carnais, que são os desejos malignos, ou mesmo os desejos que atuam nas obras da carne, como por exemplo, não amar, não abraçar, falar mal, fofoca, entre tantas outras coisas que são hoje tão infelizmente até aderidas em meio ao cristianismo aí, em meio às pessoas. No meio do cristianismo não tem como se agregar, mas digamos que ficam permanentes muitas das vezes como se fosse algo normal entre os cristãos. E não se trata de algo que faz parte da vida cristã. Assim, a concupiscência, os desejos da carne, eles muitas das vezes só nos levam para bem longe de Deus e muitas das vezes para a perdição. Porque a Bíblia vai dizer que o desejo da carne, a Bíblia diz que a inclinação da carne gera morte, mas a inclinação do Espírito gera vida e paz. Então, a concupiscência carnal, ela traz nós a morte espiritual, morte diante de Deus, morte de muitas das vezes ser um bom pai, morte de muitas das vezes ser uma boa pessoa na família, uma boa pessoa na escola, uma boa pessoa no trabalho, uma boa pessoa na sociedade. Então a concupiscência nunca é boa, nem se deve aderir em nossas vidas. Por isso que é bom entender o que é fé. Este canal nada mais é do que um momento de agregar à sua vida um crescimento espiritual, tratando-se sobre a fé. Trazendo aqui, é claro, para você, nessa tarde, mais uma vez, com muita alegria, nesse início de noite, nessa data do mês de abril. Estamos no mês de abril já, o ano está se passando muito rápido, né, irmão? Está passando rápido. É verdade. Mas a cada dia que passamos, nós queremos, pela misericórdia de Deus, se aproximarmos mais ainda do nosso Deus da melhor forma, não é assim? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar presente aqui, tá? Trazendo para nós aí um pouco do seu conhecimento, também agregando aqui um pouco desse momento, nesse canal tão importante para a glória de Deus. Nós estivemos aqui com assuntos que dizem respeito à fé, que agregam a fé e que devem acompanhar. Para finalizarmos, estamos aqui há mais ou menos 20 minutinhos para terminarmos. Nós vamos estar lendo agora Efésios capítulo 6, versículo de número 11 ao 18, para que nós possamos concluir o que nós não conseguimos concluir no anterior vídeo, que já está aí na plataforma, para que você possa estar acompanhando, deixando seu joinha e nos dando o prazer de seguir a nós e nos dando aí a graça, a ajuda de podermos darmos continuidade nessa plataforma, trazendo para as pessoas um pouco de conhecimento e agregando na vida delas mais estrutura espiritual diante do Senhor, para a glória de Deus. Se você puder nos seguir, siga, para que assim a gente possa crescer na plataforma em nome de Jesus. Efésios de número 6, carta de Paulo aos Efésios, versículo 11 ao 18. Pode fazer essa leitura, irmão Marcos? Posso. Por gentileza. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem. É a conclusão, a conclusória deste assunto que foi abordado, que sem fé é impossível agradar a Deus, trazendo aqui, abordamos aqui algumas importantes informações que podem te ajudar, nos ajudar
nos favorecer na caminhada espiritual, nos trazendo as possibilidades de termos uma fé eficaz, né? E para concluir, nada mais importante do que a própria palavra de Deus, é claro, concluirmos com esse texto, no capítulo 6, né, da carta de Paulo aos Efésios, né, aonde nós encontramos as armaduras espiritual dos cristãos. Essas armaduras, elas são necessárias, mas aqui muito me chama a atenção, meu irmão, dessas armaduras, é aqui no versículo 16, que vai nos dizer assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo, irmão Marquinhos, de que forma você distingue ele? De que forma você alui a ele? De que forma você pode apresentar ele, esse escudo? Vamos lá, né? Tomando sobretudo o escudo da fé, e o versículo seguinte: com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Bom, seguindo nesse versículo, eu abordo um outro versículo bíblico, no qual diz assim, não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido de que o que estás fazendo não é para o homem, mas é para o Senhor. Tudo que estás fazendo, seja constante no que faz, porque é para o Senhor, é para a obra do Senhor. Nesse sentido, o escudo da fé, eu venho puxando até outro versículo que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com o quê? Podereis apagar os dados inflamados do maligno. Nessa obra do Senhor, nessa vida corriqueira que nós temos, de sermos cristãos e vivermos num mundo tão avançado, de tantas maneiras diferentes, propagar a obra do Senhor, querendo as pessoas ou não, é uma forma muito eficiente, é uma forma muito sábia de espalhar verdades. Querendo ou não, é uma forma muito sábia de espalhar verdades, queira a pessoa acreditar na palavra do Senhor ou não. E querendo os cristãos dessa vez, eles querendo ou não, eles vão ser atacados, vão ser afligidos, vão sofrer perseguições, vão padecer algumas coisas, algumas situações que não são do agrado de qualquer pessoa. Ninguém quer, eu acredito que ninguém na vida vai querer ser perseguido, ninguém na vida vai querer ser apedrejado, vai querer sofrer uma ameaça de morte, uma ameaça de agressão, ou ser mesmo agredido, ser punido por algo que você acredita. Então, creio no quê? O que eu faço não é para o homem, o que eu faço é para Deus, e com essa fé que eu tenho do escudo, o que o homem me diz, eu não sou atingido. O que o homem me fala, eu não vou padecer para isso, eu não vou morrer, não vou sofrer com isso. Tanto que, se a gente for ver, trazendo um versículo um pouco fora do contexto, quando Jesus estava sendo julgado, ele falou a verdade, sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, ele falou a verdade, e o sumo sacerdote, não querendo ouvir, deu um tapa na cara de Jesus. Ele falou: se mentir, você me bate, mas se falei a verdade, por que me batestes? Então, não no sentido de sofrer uma agressão, mas no sentido de até, por exemplo, ser caluniado, isso não me afligir, porque eu tenho uma fé que me mantém centrado no alvo, me mantém vidrado na única coisa que é a minha salvação. Louvado seja Deus, é isso mesmo, Marcos, e observando bem aqui nas armaduras espirituais dos cristãos, nós temos aqui eu posso chamar de uma receita espiritual de como é que Deus ele quer nos ver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá aqui essa aula, ele dá aqui eu posso chamar de cardápio, né? Um cardápio de como Deus ele quer que você diante dele esteja, não é se apresente, porque nós somos soldados que Deus confiou o seu trabalho para que nós venhamos executá-lo. E o interessante, irmão Marcos, é que esse trabalho ele não traz para nós horas, ele não traz para nós horas, ele antes de tudo ele nos traz para bem perto de Deus a todo momento. Não podemos de forma alguma trabalhar
e descansar. É um trabalho que tem que ter permanência. E ele vai e mostra aqui como nós devemos estarmos para poder vencer essas situações, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6 vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo trabalha só de manhã, irmãos? Nunca. O diabo trabalha de dia, Tarde, noite, madrugada. ele é um espírito, ele não tem dia nem noite. Para ele, tanto faz Exato. como tanto fez. Então isso quer dizer que quando estamos dormindo, nós devemos estar bem com Deus, para que essas armaduras que existem em nós, elas sejam a nossa cobertura espiritual contra as astutas ciladas do diabo. É assim? Muito bem. E olha só, o conselho continua dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. É irmão contra irmão, irmã não fala com irmão, irmão não fala com a irmã não fala com a irmã, e assim sucessivo. É muito chato isso, porque é uma luta carnal, né, irmão? E na carne é impossível agradar a Deus. Na carne é impossível, né, irmão Marcos? E olha só o que diz aqui: mas sim contra os principados, contra as trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra os principados, nós entendemos que esses principados são os que estão em eminência nos dias de hoje. Hoje a igreja, como sempre, ela sempre enfrentou oposições, sempre enfrentou situações. O que muito incomoda a mim hoje, irmão Marcos, é que muitos que não querem viver verdadeiramente uma vida de incômodo, né, eles se agregam ao que o mundo muitas das vezes quer que sejamos. Por exemplo, hoje está aí as leis, né, proibindo de nós até mesmo pregarmos em praça pública. E o homem de Deus, ele não pode aceitar isso, porque o próprio Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas Jesus deixou bem claro também que muitos irão, né, nos perseguir, prender, como aconteceu no passado. Acontece até hoje. Até hoje vai continuar acontecendo. Isso está acontecendo em diversos países e está bem perto de continuar acontecendo aqui também no Brasil, onde estamos aqui, né, com a possibilidade ainda de poder pregar o evangelho em meio ao público, em qualquer local, mas que infelizmente agora estamos impedidos de falar algumas coisas que são contra, né, a vontade de Deus. Existem coisas que nós falarmos hoje, irmão Marcos, nós vamos presos, nós seremos até mesmo processados, porque estamos indo contra, estamos pregando a verdade. É que nem você falou agora há pouco, Jesus falou a verdade. Se mentir, você me esbofeteia, mas se não, por que me bate? Ele não mentiu, ele falou a verdade, mas foi espancado. E não vai ser diferente com nós. Nós vamos pregar a verdade, nós vamos anunciar, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão for através dele. Nós vamos dizer que aquilo é errado, que aquilo não pode, e por causa disso iremos sofrer consequências. Mas é importante que também tenhamos lembrança do que Jesus disse: não se preocupe não, que todo sofrimento que vocês vão passar aqui na terra não vai se comparar com a glória que há de ser revelada lá na vida eterna. Louvado seja Deus, essa é a nossa esperança. Não nos preocupamos com o que o homem pode nos fazer, antes nos preocupamos com Deus, que pode pegar o homem, matar o homem, pegar a alma do homem e lançar no fogo do inferno. E nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor, que pelo sangue de Jesus Cristo Ele nos purificou para podermos irmos morarmos no céu e sermos dele totalmente, sermos dele completamente. É assim? Dando continuidade aqui, ele vai passar as informações seguintes para a conclusória deste momento aqui, e vai nos dizer da seguinte maneira: o versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes, essas hostes trata-se a respeito dos próprios demônios, né, dos adeptos de Satanás, do inimigo das nossas almas, aqueles que todos os momentos a Bíblia vai dizer que Deus acampa anjos ao redor dos que o temem e os livra, mas a Bíblia vai dizer que o inimigo, nosso adversário, anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar.
Se houver um vacilo, né, irmão Marcos? Se ele achar uma brecha, Ele passa a rasteira. passa rasteira, traga. Devemos estarmos a todo momento atentos, como as 5 virgens prudentes, é isso? Sim. Muito bem. Termos essas armaduras, termos essa armadura espiritual é essencial, é necessária. Não adianta ter só o capacete da salvação, né, irmão Marcos? Não, de jeito nenhum. Temos que ter todo o equipamento, né? Toda armadura. né? Toda armadura. O que me chama a atenção é que ele começa dizendo aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele manda tomar só uma ou toda? Toda a armadura. Toda a armadura de Deus. Havendo feito tudo isso, ficar firmes. Sim. Ou seja, lute para manter na sua vida a armadura de Deus, né? Aí vai dizer assim, ó, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Olha só, a primeira coisa que Deus ele passa para nós nessa visão, né, panorâmica aqui sobre o texto do capítulo 6 de Efésios, vai dizer a respeito sobre a couraça da justiça, porque ser uma pessoa justa é essencial para manter todos os outros equipamentos da armadura, né? Assim, não adianta querer ter o capacete da salvação, ter o escudo da fé, calçar o evangelho da paz, sem vestir a couraça da justiça. Sem vestir a justiça não tem como. Não tem como. Não. Tanto que ele fala pregar o evangelho a toda criatura e a gente não ser justo de ficar inferiorizando ou superiorizando outras pessoas, não acaba separando a gente, porque a gente pode estar achando que está fazendo algo, mas ao contrário de tudo, a gente pode estar separando uma pessoa que teria a possibilidade de morar no céu. O exemplo de Pedro, na qual ele teve a visão que caía a comida do céu, descia a comida do céu e até ele. Só que a comida de lá, para os judeus, era imunda. E ele fala, eu nunca comi coisa imunda, eu não toco em coisa imunda. Então ele fala assim, uma voz fala para Pedro, não chama aquilo de imundo, aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei, purifiquei. Porque de forma justa eram os gentios. Eram gentios. A princípio o centurião Cornélio, que era o gentio. Está funcionando? Está Ok. funcionando. Muito bem. Está funcionando. Ok. Então, muito bem, muito bem. Eu quero aqui, né, deixar bem claro sobre a continuidade de estarmos aqui nesse momento, sobre a fé conclusória que falamos no assunto, né, do nosso primeiro vídeo, que está aí na plataforma para que você possa estar acompanhando. Nós temos aqui a continuidade, a conclusão a respeito da fé genuína, a fé que traz resultado. E você que está aí do outro lado nos assistindo, nos acompanhando, nosso telespectador amigo, meu muito obrigado. Que você, mais uma vez eu peço a você, com carinho, que você possa deixar o seu joinha, que você possa nos seguir, nos acompanhar, para que a plataforma possa entender que é um assunto relevante e com boas intenções, é claro, estamos aqui para trazer até você, agregar na sua vida algo que possa edificá-la. E para concluirmos, por isso vi, né, sobre todos esses equipamentos espirituais que está na armadura espiritual do cristão. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados não significa descalço, é o oposto, é diferente. Calçados os pés na preparação, ou seja, estar seguindo o evangelho de Jesus Cristo é uma preparação. Sim. É estar buscando preparo, né, para que possamos, né, viver realmente o evangelho da paz e pregar o evangelho com vida e calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, olha que interessante o conselho de Paulo, O escudo da fé. tomando sobretudo o escudo da fé. Não podemos se equipar sem o escudo, jamais. A armadura não pode ficar sem o escudo, porque todos os dias o inimigo lança as setas malignas. Sim. Setas malignas, quando se trata de um assunto, dardos inflamados do maligno, como diz na Bíblia, é uma flecha com ponte aguda acesa
com fogo, que muitas das vezes acerta as pessoas e inflama aquele local, fica queimando. São pessoas que estão incomodadas sem dar perdão, sem liberar perdão. Isso se trata de uma seta maligna que o inimigo lançou, de um dardo inflamado do maligno que ele atirou e que hoje está inflamando muitas das vezes a pessoa. Por que as pessoas não liberam perdão? Por que as pessoas não se falam mais, não abraçam mais, não tem mais piedade, não tem amor? Porque foram setadas, foram acertadas por uma seta maligna, por um dardo inflamado do maligno. E é importante que o escudo nessa hora ele haja. O escudo nessa hora ele tenha a eficácia dele, ele tenha a precisão dele, que é defender contra os dardos inflamados do maligno, que aqui no capítulo 6 de Efésios vem falando. Para concluirmos, meus amados irmãos, neste final de tarde, nesse início de noite, daqui a pouquinho estaremos adorando a Deus na casa do Pai, em nome de Jesus. Na verdade, eu vou ter que ir para a escola bíblica, mas eu vou deixar na igreja. Vai ter igreja? Vai ter culto na igreja hoje? Louvado seja Deus. Então você vai estar lá e eu vou deixar você na porta lá de lá. Eu vou para o estudo, amém? Louvado seja Deus. Hoje tem o meu curso teológico, a gente está concluindo, graças a Deus, está pertinho. Graças a Deus, se dedicando a cada dia para crescermos na graça, no conhecimento do poder de Deus, podemos termos alguma bagagem para podermos ajudarmos e colaborarmos na obra de Deus. E aqui, para concluir, depois do versículo 16, vem o 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha que interessante, irmão. Quer ser vitorioso? Quer conseguir resultados na sua vida? Queremos. É claro que essa é a resposta. Então venhamos se revestir das armaduras do Espírito de Deus, para que possamos vencer todas as astutas ciladas do diabo, e assim também podermos obter os resultados e conquistas e vitórias em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui a graça de Deus de agradecer a você que nos acompanhou, agradecer você, irmão Marcos, que nos acompanhou, em nome de Jesus. Jesus Cristo te abençoe. Muito obrigado pela sua vinda aqui, tá? Foi feita a conclusão, graças a Deus, e queremos nessa tarde, em nome de Jesus, deixar bem claro para todos os nossos ouvintes que essa é a nossa alegria, estarmos juntos nessa comunhão, neste momento do Visão Pode Crer. É para isso que nós trouxemos esse canal aqui. É claro que foi algo que Deus colocou em nossos corações para poder estar trazendo para você, deixando aqui logo de antemão o recado para todos os nossos ouvintes aí, que nosso próximo irmão que vai estar aqui é o nosso irmão Gabriel, que também é um cooperador da obra de Deus igual você, irmão, que também é um cooperador na obra de Deus. Graças a Deus, quero lhe agradecer aos seus pais novamente, agradecer a sua família, né? Desejando desde já que você venha ter sempre sucesso espiritual em sua vida, sucesso em toda a sua vida cotidiana, seja lá qual for a sua perspectiva de vida, que esteja diante da graça de Deus, diante das possibilidades de Deus, e que Deus possa ser sempre à sua frente, trabalhando em sua vida, em sua casa, em sua família. Meu muito obrigado, tá, irmão Marcos? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, e possa retornar novamente mais outras vezes em outros assuntos aqui, tá bom? Nosso irmão Gabriel, que você também conhece, faz parte do grupo que também você faz parte, vai estar trazendo a nossa alegria aqui, para que nesse momento aqui de alegria, de divisão, de palavra, não dividir a palavra de Deus, mas dividindo a palavra com o nosso público, para que haja um crescimento espiritual. Ele vai estar aqui, a data será remarcada logo que possível, está tudo certo, está tudo combinado, só a data que falta marcar, será entre o meio do mês ou o final de um mês. Ele estará presente e nós faremos aqui um novo vídeo em nome de Jesus, para que o crescimento espiritual, tanto da pessoa que está do outro lado, como das nossas vidas que está do lado de cá também, possa ser acrescentadas diante de Deus em nome de Jesus. Suas palavras finais aí, complementando esse momento, em nome de Jesus. Bom, agradecendo, por mais uma vez estar aqui. A gente tem tentado encerrar esse assunto, tem colocado um ponto final, que esse assunto aí vai se propagar cada dia mais, e a gente, querendo ou não,
mesmo mudando de assunto, acaba mencionando a fé. Então, só um ponto no final para encerrar aqui e mudar de outro assunto, inclusive aos ouvintes, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão visualizando este projeto, comente, aqui puxando um pouquinho, comente alguns temas que vocês queiram que possamos explicar aqui dentro deste projeto, dentro desse trabalho, desta obra, possamos comentar. Gostaria de ouvir um estudo, uma explicação sobre as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Eu gostaria de saber disso. Aí o nosso irmão aqui agenda um vídeo inteiro só para poder falar disso. Só falar sobre esse assunto. Muito bem colocado. Se você que está aí do outro lado tem interesse, tem alguma curiosidade e quer estar trazendo para nós algum assunto diz respeito à Bíblia Sagrada, estaremos aqui, é claro, para podermos estar trazendo para você algo da parte de Deus, como um esclarecimento, uma explicação, como disse nosso irmão Marquinhos, e será um imenso prazer poder compartilhar com você esse conhecimento, e é claro, dentro das Escrituras Sagradas. Desejando desde já tudo de bom, tudo de melhor para você e sua família. Meu muito obrigado, meu agradecimento a você que prestigiou a gente com esse momento aí, com esse tempo que você se desgastou nos ouvindo aí. Espero que tenha trazido para você, né, algo de crescimento espiritual e possa continuar conosco e nos acompanhando. É isso, irmão? Isso mesmo. E Deus em Cristo venha abençoar a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Meu muito obrigado por você fazer parte dessa família Visão Pode Crer. Acompanhe sempre a gente, estamos sempre aqui com muita alegria para aderir em sua vida crescimento espiritual em nome de Jesus. Espero que esse assunto sobre a fé, né, que é impossível agradar a Deus sem fé, possa ter chegado até você de uma forma muito precisa e que Deus possa trabalhar trazendo possibilidades nas impossibilidades da sua vida em nome do Senhor Jesus. Não é isso, irmão Marquinhos? Que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém.